Povo de Deus, abençoado, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Vamos mais um capítulo, segundo capítulo do livro de Ivan, contando a história do jovem russo, soldado, né? E vamos começar, como sempre, a oração devocional e leitura do livro. Deixa o joinha, por favor. Eu vou começar a implorar vocês. Por favor, deixa o joinha. Compartilhem se possível for. Amém? E que Deus venha abençoar, né, essa leitura, venha nos encaminhar aí para fortalecer a nossa fé. Grandioso Senhor e Salvador, Deus poderoso, Deus santo, Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos concede para estarmos, ó Pai, meditando no devocional, falando com o Senhor, lendo este livro, ó Pai, na qual nos conta um testemunho admirável do que aconteceu com esse rapaz, do que o Senhor realizou na vida deste rapaz e ao redor dele, ó Pai. Te damos honra e glória, Pai, vem abençoar cada vida que assiste e acompanha. Em nome de Jesus, nos conduz, Espírito Santo, nessa leitura. Amém. Vamos lá, devocional Charles Spurgeon. E ele vai pegar o trecho de Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aquele que vimos ontem à noite abrindo as Escrituras, agora vemos aqui abrindo o entendimento. Na primeira obra, ele tem muitos companheiros de trabalho, porém na segunda ele está sozinho. Muitos podem levar as Escrituras ao pensamento, mas apenas o Senhor pode preparar a mente para recebê-la. Nosso Senhor Jesus é diferente de todos os outros professores. Estes atingem os ouvidos, mas Jesus instrui o coração. Estes lidam com a letra de maneira formal, mas ele, Jesus, comunica o gosto interior da verdade pela qual percebemos seu sabor e espírito. Os mais incultos dos homens se tornam estudiosos amadurecidos na escola da graça quando o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, lhes revela os mistérios do seu reino e concede a unção divina pela qual são capazes de contemplar o invisível. Felizes seremos nós se tivermos nosso entendimento clareado e fortalecido pelo Mestre. Quantos homens de profundo conhecimento são ignorantes nas coisas eternas? Eles conhecem a letra morta da revelação e seu espírito morto não lhes permite discernir. Eles têm um véu sobre seus corações onde os olhos da razão carnal não conseguem penetrar. Esse foi o nosso caso há pouco tempo atrás. Aqueles que agora veem já foram completamente cegos. A verdade era para nós como beleza no escuro, uma coisa despercebida e negligenciada. Se não fosse pelo amor de Jesus, nós teríamos permanecido em completa ignorância. Pois se ele não tivesse graciosamente aberto nossa compreensão, não poderíamos ter atingido o conhecimento espiritual, assim como uma criança não pode escalar as pirâmides ou um avestruz voar até as estrelas. A Universidade de Jesus é a única em que a verdade de Deus pode ser realmente aprendida. Outras escolas podem nos ensinar o que é para ser acreditado, mas apenas Cristo pode nos mostrar como acreditar. Vamos nos sentar aos pés de Jesus e pela oração fervorosa buscar nele seu abençoado auxílio para que nossos maçantes juízos possam crescer mais brilhantes e os nossos débeis entendimentos possam receber as coisas celestiais. Tudo o que aprendemos, tudo vem de Cristo. Na verdade, o conhecimento, a sabedoria pertence a Ele, é Ele. Ele é a sabedoria, Ele é a verdade. Existem faladores, né, digamos assim, eu sou mestre tal, eu sou tal, eu conheço tudo. Não. Você está muito enganado ou enganada.
Ninguém conhece tudo. O ser humano tem limitações no seu saber. O ser humano não conhece nem usar 100% do seu cérebro. Como você pode saber tudo? O único que sabe tudo é Deus, é Jesus. Ele, em João 1:1, o Verbo se fez carne, ele era o Verbo. Na criação do universo, ele era a ação de Deus. Faça isso, haja aquilo. E ia lá e Jesus e construía, fazia, criava. Então, olha que interessante. Você que se acha um sabedor de tudo, você não sabe de nada. É o mais ignorante de todos. Porque pessoas que se acham sempre vão querer sobrepor sobre as outras. E não vão ter a humildade do espírito para poder se corrigir quando estiver errado, aceitar a correção. Por isso, eu sempre falo, nosso maior mestre e professor vai continuar sempre sendo o nosso Senhor Jesus. Somos eternos discípulos, eternos aprendizes. Por mais que você tenha graduação de doutorado ou pós-doutorado, seja lá o que for, você continuará sendo um eterno aprendiz, um eterno discípulo. Nós nunca saberemos de tudo. As coisas não reveladas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Deus limita as revelações dele. Limita. Somos eternos aprendizes. Busquemos conhecer a palavra, não pelo nosso entendimento, mas pelo entendimento do Espírito. Buscando nele, Espírito Santo, me ensine, me dê sabedoria, para poder compreender os mistérios do meu Pai. Amém? Vamos para o livro. Capítulo 2. Provérbio russo começa assim: espera em Deus, mas esforça-te. Ivan caminhava por entre os escuros vinhais, sob o céu gelado de novembro, com o coração cheio de louvor a Deus. Os hinos entoados no culto daquela noite ainda ecoavam em sua mente. E ele os repassava, ora cantando, ora falando. Graças te dou, Senhor, por esses jovens, pelo culto de despedida, pelo pão, as uvas e o mel, pelo suco de uva fresca de nossos próprios campos, por Boris e Vladimir, Luba e Yakov, Victor e Svetlana. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra, pelas mensagens de Stefan e Sasha, pelo aniversário de Helena Kuzminitna, que possibilitou a realização desta reunião. Da pequena janela da cozinha, Joana observava o filho que se aproximava pela trilha iluminada de luar. Só dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Capítulo 1, vocês lembram, nós vimos ali, praticamente o livro começou com o final, né? Vemos o velório de Ivan. Então no capítulo 2 começa a trajetória até aquele momento. Beleza? Vamos lá. Como será a sua vida no exército? Perguntou ela, mais para si mesma do que para o marido que limpava as botas junto ao aquecedor a gás. Ele soltou um dos calçados no chão ruidosamente e endireitou as costas. Até aqui nos ajudou o Senhor, respondeu citando um verso do Velho Testamento. Vasily era uma pessoa que gostava de viver em paz e evitar dificuldades o máximo possível. E nós já tivemos dias bem difíceis. A mulher concordou com a cabeça, mas continuou voltada para a janela. Ele se referira à época do governo de Stalin. Ouvira certa vez um forasteiro afirmar que cerca de 20 milhões de russos haviam sido mortos naquele período. Ela tinha certeza de que não podiam ser tantos assim. Joana suspirou. Não era de seu feitio sentir-se perturbada. Vasily fitava-a pensativamente. Ela foi até o fogão
e colocou nele uma acha de lenha. Tem somente 18 anos. É crente há apenas 2 anos. Vai ser muito duro para ele. Seu pano de cabeça escorregou e ficou para trás, como usavam as meninas. Pegou a caixinha de chá. Ele vai querer um chá quente, disse em voz abafada, embora não sussurrada. Essa era uma característica particular dos russos, pensou Vasily, esse jeito suave de falar. Às vezes em família, mas principalmente em público e no trabalho, todos falavam suavemente, sem elevar a voz. Como todos os outros, os moldávios também tinham precisado aprender aquele truque. As cortinas ondularam ligeiramente quando Ivan abriu a porta e entrou, retirando as grossas luvas que protegiam suas mãos avermelhadas. Pelo sorriso que estampava, Joana percebeu que passara momentos maravilhosos. Muita gente? Indagou, tirando a chaleira do fogo. Todo mundo. Stefan e Sasha pregaram. Ah, Stefan e Sasha pregaram. Semyon surgira à porta, vindo do quarto onde os menores dormiam em cátares e sofás. Ele gostava de ver os pais constrangidos. Eles não queriam que Semyon ouvisse suas conversas sobre os crentes. Contudo, fingiam não ligar muito para aquilo e o rapaz se divertia com o fato. Olá, Ivan! Chegando do culto secreto? Hoje é o aniversário de Helena Kuzminitna, Semyon. Você podia ter ido. E o fato de hoje ser o último dia que você passa em casa antes de seguir para o serviço militar não teve nada a ver com a reunião? Tenho certeza de que ninguém se lembrou disto. Venha tomar chá, Semyon. Joana colocou as canecas na mesa, ligeiramente irritada. Será que Semyon iria provocar uma discussão no último dia que o irmão passava em casa? Pelo menos já se sabe que Stefan pregou. Isso deve ter afastado os olhares das moças do rosto de Ivan Vasilievich por alguns momentos. Riu Semyon, enquanto o outro se ruborizava fortemente. Joana sorriu. Ele vai dar um soldado muito simpático. Quando é que Semyon iria entender o interesse deles pela pregação da palavra? Ele também dava um motorista bem simpático. Não sei o que seus fregueses vão fazer agora. Já estou até ouvindo as velhinhas reclamando o tempo todo. Onde está aquele moço? O Ivan. Logo me esquecerão se você for gentil com elas. Gentil. Semyon repetiu a palavra entre dentes. Um termo que não se encontra no vocabulário bolchevista. Bondade e amor. O amor é apenas uma reação biológica. Todo mundo sabe disto. Seus olhos caíram sobre o quadrinho enfeitado com flores, pregado à parede. Deus é amor? Como é que um Deus que se supõe ser um espírito pode ter uma reação biológica? Seu amor por mamãe é biológico. Ivan colocou a caneca vazia sobre a mesa pensativamente. Lógico, é um sentimento de dependência pelo fato de ser ela minha mãe. Com papai dá-se o mesmo. E quando você se casar, não vai amar a sua esposa? É o amor mais biológico, disse com um sorriso de triunfo nos lábios. No começo será apenas atração sexual, depois um afeto baseado em compreensão mútua. Joana atiçou o fogo tão vigorosamente que pedaços de brasa caíram no borralho. Seu marido começou a limpar a outra bota. Ivan puxou sua cadeira mais para perto do irmão. E a Moldávia? E o amor que você tem pela nossa terra, o que é ele? Semyon inclinou a cadeira, equilibrando-a nas pernas traseiras, como que em profunda meditação. Depois deixou-a voltar com um movimento resoluto. Só estou querendo dizer que não espere encontrar bondade e amor no Exército Vermelho. A vida lá não é brincadeira. Não me importa se você quer ou não acreditar. Pode ficar aí sentado sorrindo, mas depois de amanhã, você não rirá mais. Ivan olhou confiantemente para os pais e respondeu: É lógico que posso rir, Semyon. Não é o governo quem deseja que eu vá para o exército. Eita, isso é forte.
É Deus quem está me enviando para lá. E será que ele vai me abandonar agora? Estou certo que não. Dá uma pausa aqui, gente. Vocês repararam a conversa de Ivan com o irmão dele provocando, e as conversas de Ivan para com o irmão são conversas calmas e serenas, sem agredir o irmão. Olha que domínio próprio que o Espírito Santo dava para esse rapaz. Em meio àquelas afrontas, ele respondia brandamente. Tinha amor de Deus fluindo de Ivan. Simeão deu de ombros. Não adianta discutir. Você está resolvido a se enrascar. Então, boa noite. Apanhou o cobertor e o travesseiro que estavam perto do aquecedor e dirigiu-se à varanda coberta, onde dormia. Ao chegar à porta, voltou-se mais uma vez. Não se trata apenas de uma questão de cair no ridículo, este negócio de falar de Deus e orar o tempo todo. É que tais coisas são mesmo proibidas. Mas eu não tenho culpa de você não me acreditar. O molejo da cama rangeu, quando ele se deixou cair sentado nela e começou a retirar as botas. Vasily Trofimovich rompeu o silêncio embaraçoso que se seguira. Sua voz soou tão baixa que Joana teve de parar de soprar o fogo para conseguir ouvi-lo. Você deve fazer o que o Senhor lhe ordena, meu filho. Nós sabemos disto. Se o que ele diz é verdade. E sua voz foi tornando-se mais fraca até se apagar. Por um instante, ele fitou as brasas brilhantes do borralho. Gostaria de poder ajudá-lo de algum modo. Continuou com um olhar fixo no rosto de Ivan. Eu e sua mãe e todos os irmãos continuaremos a orar por você. Sabe disso. Joana erguera-se do fogão e, colocando as cinzas de lado, sentara-se junto ao marido. Em seguida, pegou uma caixinha de costura. Uma corrente de ar entrou pela janela e moveu o cortinado da porta, como se este também desejasse ouvir a conversa entre pai e filho. Havia em Ivan uma segurança que não parecia normal em um jovem de 18 anos. Joana vira a mesma determinação nos irmãos que havia regressado dos campos de trabalhos forçados. Eles tinham enfrentado o que de pior havia no mundo e chegado à conclusão de que era suportável. Dava a impressão de ainda viver naquela situação. Agiam diferentemente de outros homens. Corria entre eles o pensamento de que o único lugar onde se é livre é a prisão, já que ali tudo o mais está perdido. Estranhamente, Ivan também gozava dessa liberdade. Era como se ele nunca pudesse aprender a ser cauteloso, a olhar para os lados antes de dizer qualquer coisa, a examinar todos os que estavam por perto. Mesmo nas igrejas registradas, os crentes ainda tinham muitos temores. Um observador do governo podia relatar que um deles conversara longamente com o visitante. Um pastor podia estar fazendo visitas em demasia, ou poderia pregar com excesso de entusiasmo, ou esquecer de informar a polícia de alguma irregularidade de um de seus membros. Nas igrejas não registradas, como era o caso da deles, de sua discreção dependia sua segurança pessoal, mas não para Ivan. Antes de se inclinar para a frente, a fim de ouvir melhor o que o filho dizia, e ao fazê-lo afastou-se da luz que lhe iluminava o trabalho, ele não pôde resistir ao impulso de olhar apreensivamente em direção ao quarto de Simeão. Ivan, entretanto, tinha no rosto uma expressão de confiança tranquila que ela distinguia, apesar da meia escuridão do aposento. Certa vez, dizia ele baixinho, sonhei que me achava de guarda sobre um imenso penhasco, juntamente com um anjo. Levantou-se uma grande borrasca no mar. Fiquei aterrorizado, mas vi um navio sossobrando em alto mar. O povo estava se afogando, e o anjo me ordenou que saltasse na água e o salvasse. Lembro-me de que me lancei no mar e consegui arrastar muitos deles para a terra.
As ondas estavam bravias e depois que puxei a última pessoa, deixei-me cair no chão, completamente exausto. O anjo pegou-me e me colocou novamente sob o rochedo para prosseguir na vigia. Joana gostaria de poder ler os pensamentos do marido. O que é que se podia concluir daquela estranha história? Mas Vasily Trofimovich permaneceu em silêncio, com o rosto voltado para o filho, como se este ainda continuasse falando. Então Ivan retomou a palavra. Deus me ordenou que fale dele onde quer que eu vá, e nunca me cale. Isto confirma o que os pastores dizem, quando ensinam que devemos sempre testemunhar do amor de Deus, sem temer as consequências. Stefan mencionou isto hoje. Disse que temos de pregar o Evangelho onde estivermos, na escola, no trabalho, em toda parte, seguindo o exemplo dos apóstolos e profetas. Vasily pensou em falar, mas hesitou. Por fim, dirigiu-se ao filho sorrindo levemente, inclinou-se para ele e o abraçou por longo tempo. Então você deve obedecer a Deus, Ivan. Vamos orar por isto. Para Vasily Trofimovich, aquela foi uma longa noite. Enquanto seus filhos dormiam, Ivan, com a mala pronta ao lado da cama, ele se ajoelhou sobre um cobertor junto ao fogão e lutou em oração em favor do rapaz. Ai, Jesus. Como é lindo, né? Uma família unida. O caso do pai do Ivan me faz lembrar de Abraão e Isaac. Porque Deus pediu Isaac a Abraão. E se a gente for olhar mais ou menos a história de Ivan, nessa parte do pai falando com ele e ele com o pai, a gente vê que o pai sabia do perigo que Ivan iria correr lá no exército. O exército comunista odiava cristãos. Então o pai dele sabia o que poderia acontecer com Ivan lá dentro. Mas como era vontade de Deus Ivan estar lá dentro do exército vermelho, o pai dele apenas se calou em obediência e fé a Deus. Abraão não foi o mesmo? Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão pela fé em Deus foi entregar Isaac. Claro que Deus não permitiu que Isaac morresse. Proveu um cordeiro ali no monte para Abraão sacrificar. Ao contrário dessa história verídica, que Ivan no final ele acaba morrendo num propósito divino. Mas a gente vê a fé do pai em obedecer a Deus, mesmo sabendo do sacrifício que o filho iria fazer. E a gente vê a dedicação do pai em estar ali antes do filho ir para a viagem no outro dia, em clamar ao Senhor, talvez ali por misericórdia, para que estivesse com o filho nessa caminhada árdua que o filho iria passar. Então as orações que intercedem por nós, por trás, a gente não sabe quem. Por exemplo, minha mãe me intercede por mim várias e várias vezes por dia. A sua mãe e seu pai podem estar intercedendo por você várias vezes por dia. Você está vendo. Quantas pessoas de fora intercedem por nós e a gente não percebe. E são através dessas intercessões que a misericórdia de Deus nos alcança. Então ali, a oração daquele pai, à noite, lutando, orando ali a madrugada toda, em prol do seu filho, foi uma oração valiosa para Deus. Ele clamou, creio eu, ele clamou por misericórdia pelo seu filho. Talvez, ali não fala na história, mas talvez falando, Deus, tem misericórdia, por que ele? Por que este meu filho, com tantos outros por aí, por que o meu filho? Imagino que ele deve ter orado assim, por um momento. Porque há aquela dor de uma perda de um filho ao sair dos braços do pai, da mãe. Ainda mais sabendo para onde ele vai. É um lugar onde detesta e odeia cristãos.
um lugar onde é cruel com os cristãos. Então imagina o peso no coração daquele pai, um conforto ao mesmo tempo quando ouviu o que Ivan teve no sonho, onde Deus mostrou para ele o que deveria fazer, o propósito dele. Mas imagina a dor daquele pai e daquela mãe. Não era fácil. Imagina você, o seu filho, sua filha. Ele chega pra você, você tá lá trabalhando. Aí chega pra você e fala: pai, mãe, eu tive um sonho. Neste sonho eu estava navegando em alto mar e o navio estava em pedaços e eu estava salvando essas pessoas, só que no final, ao salvar a última, eu fiquei exausto e caí. E não consegui mais me levantar. E a exaustão aí, o não conseguir mais se levantar, seria a sua morte. Literalmente. Mas através da sua morte, muitas pessoas ali foram salvas. Entendeu como é que é profundo o propósito que muita gente não compreende, acha que é crueldade, acha que é maldade de Deus, mas não é. Uma alma para Deus vale muito, gente. Uma alma para Deus. E sabe o que é interessante? O ser humano, ele baseia muito na vida presente. Valoriza muito a vida que vive aqui na Terra. Só que a gente sabe que aqueles que são filhos de Deus, esta terra não é nada. Por isso, quando se morre em Cristo, é a melhor coisa que existe. Porque saímos desse sofrimento terreno e estamos ali no céu de gozo, de paz, de alegria. Então, para o Ivan, aquela morte foi uma alegria para ele. Por isso que o mundo não compreende essa questão de certos sacrifícios no propósito do reino para a libertação e salvação de muitas almas. O mundo não compreende, não vai compreender enquanto não olhar pelos olhos de Cristo, de Deus. E o próprio Deus, como eu falei no vídeo anterior, fez isso com seu próprio Filho, para mostrar para nós que há certos sacrifícios que são necessários para a libertação e salvação de muitas almas. Há certos tipos de dores que é necessário para a libertação e salvação de muitas almas. Aí a pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Se Deus ordenasse vocês passassem por uma certa tribulação ou dificuldade, ou sofrimento, ou dor, vocês estariam dispostos a passar para salvar outras almas? Fica essa reflexão para vocês. Vocês estariam dispostos a passar por uma dor, por um sofrimento, em prol de outras pessoas? Porque o verdadeiro amor de Deus é isso. É um amor incondicional, um sacrifício em prol de outros. E se a gente olhar para a nossa vida cotidiana, nós temos um sacrifício todos os dias com Deus, na qual a gente mata todo dia a nossa carne, o nosso desejo para estar mais próximo de Deus. É um sacrifício que fazemos todos os dias. Uma luta diária contra essa carne, um sacrifício, matando ela todo dia para estar mais próximo de Deus em santidade. Então é muito profunda a história de Ivan e traz abre um leque espiritual no termo do sofrimento, da dor, para a libertação espiritual de muitas almas e até de si próprio. Porque há pessoas que às vezes passam por uma dor que Deus permite para que essa pessoa se renove espiritualmente, para que essa pessoa se volte para Ele. Como eu falei, uma alma não tem preço para Deus. É de muito valor, um valor inestimável. Deus não é mau, Ele é bom. Só que o mundo não compreende a bondade de Deus e nunca vai compreender enquanto não se render aos pés de Cristo, porque é o Espírito Santo quem vai dar entendimento e clareza para que possa entender qual é o tamanho da grandeza de Deus nestes sofrimentos e dores que Ele permite com o propósito dEle. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Capítulo 2 se foi.
E tô falando com vocês, esse livro aqui é muito forte. Essa história aqui, ela é tremenda. A cada capítulo aqui é uma lágrima querendo jorrar. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma leitura, por mais um vídeo que nos concedeu graça de fazermos, ó Pai, em Teu nome para engrandecer ao Senhor. Pai, nos capacite, nos dê força e aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé para que possamos, ó Pai, prevalecer e permanecer fiéis ao Senhor, não importando, Pai, qual circunstância passemos. Senhor Deus, que estejamos preparados para quando o Senhor nos chamar para algum propósito árduo, a gente ir com felicidade, com regozijo para este propósito, assim como Ivan foi. Ivan foi sereno, regozijando no Senhor, sabendo ele que não seria fácil, mas ele tinha total confiança no Senhor. E essa confiança na Tua palavra sempre tem falado. A gente deve confiar no Senhor. Vem abrir, ó Pai, a nossa mente para que possamos compreender os Teus propósitos, para que possamos compreender o Senhor, entender e conhecer o Senhor. E que o nosso coração seja bondoso como o Senhor é bom. Aonde o mal não tem vez em nossa vida. Peço ao Senhor que venha abençoar a cada vida e lar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E pense, reflita sobre essa pergunta que eu fiz. Se você está disposto a atender ao chamado de Deus, quando se trata de sofrer por amor a Ele, para ganhar outras almas, entregar a sua vida em prol de outras. Não estou falando para você se matar, porque Deus nunca vai falar isso para você. Isso aí não está no vocabulário de Deus. Mas em meio ao propósito, há certos lugares que o diabo ele está ali presente em muitas pessoas, porque dão lugar para isso. Então, há certos lugares que Deus manda muitos missionários, aonde ali está predominante a maldade. E é nesses lugares tenebrosos que a palavra precisa ser lida, que a palavra precisa penetrar, aonde a luz precisa iluminar aquelas trevas e dissipar aquelas trevas. E aí vem a pergunta: sabendo que nesses lugares onde há maldade, haverá tortura se você for, haverá dor se você for, estaria disposto a ir? Para poder salvar aquelas almas que estão ali com o coração cheio de maldade? Através da dor que você iria passar naquele lugar, pelas mãos deles, você estaria disposto para que Jesus libertasse eles através da sua vida, da sua dor? É uma pergunta difícil que eu sei que muitos não vão ter coragem de responder. Muitos vão falar que é loucura. Muitos vão questionar. Mas alguns vão entender o mistério de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E meu abraço para todos vocês em nome de Jesus. Lembrem, Jesus ama vocês e eu também amo todos vocês, mesmo sem conhecê-los. Deus abençoe poderosamente.